Hello, 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 meu povo! Tudo no tom com vocês? Vamos chegando. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje não teremos convidados nem convidadas. Hoje vamos falar de um tema sério, uma notícia importante que tomou a imprensa nos últimos dias. E você que é colaborador, colaboradora, empreendedor, tem que ficar atento a essa nova legislação, porque vai impactar diretamente o seu trabalho. Então eu vim aqui hoje para contar para você tudo sobre essa novidade, essa nova lei que trata de um assunto polêmico chamado assédio. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas hoje a gente vai falar sobre isso sim por aqui, porque é muito importante de ser falado, né? Vou colocar aqui, fixar o tema. Vamos lá. Bom, hello pessoal, tudo no tom? Aqui é Mariana Viana, eu sou jornalista, comunicadora, especialista em comunicação não violenta e criadora do Guia de Combate ao Assédio Moral, Sexual e Virtual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto super importante e que a partir de agora não vai mais poder ser escondido dentro das empresas e das instituições públicas, que é o assédio. Essa palavra assédio, que é tão temida por tanta gente, que é escondida ali, ó, bem no fundinho da gaveta dentro de muitas empresas, porque muita gente acredita que não falar sobre isso vai evitar que essas atitudes aconteçam. Mas isso não é verdade, pelo contrário. Segundo uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, 1 a cada 5 pessoas empregadas já sofreu algum tipo de assédio no trabalho. É muita gente. Então não tem como ignorar, continuar ignorando esse assunto e fingir que ele não existe, porque eles estão acontecendo diariamente dentro das empresas. E é importantíssimo que a sua empresa comece a olhar para isso e comece a ter atitudes e atividades que promovam o combate a essas práticas, para justamente evitar processos e coisas piores dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, antes de começar a falar sobre tudo isso, eu queria dizer que o cenário está mudando. Porque desde o dia 21 de março desse ano, uma semana atrás aí, começou a valer uma lei que determina que as empresas brasileiras precisam obrigatoriamente tomar medidas de combate ao assédio e outras violências dentro do ambiente de trabalho. Mas antes de começar a aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, eu quero ler aqui para vocês um relato de uma vítima que passou por isso, para vocês entenderem na pele o que representa sofrer algum tipo de assédio dentro do trabalho. Vou ler aqui para vocês. Começou sendo muito amigo, dando todo o suporte, e logo em seguida foi querendo fazer carinho. Para mim, de início, era como se fosse um pai. Só que até o momento que passou a mandar mensagens elogiando minhas fotos de biquíni nas redes sociais. Depois, onde eu ia, ele ia atrás, de surpresa. Até que eu não mais me sentia segura de estar sozinha com ele. Até que eu comecei a ser grossa e ele começou a botar pressão em mim, principalmente nos serviços que eu praticava. Aquelas atitudes carinhosas mudaram. E ele passou a me cortar, a ser rude comigo. Eu tinha medo de andar na rua e achava que ele estava sempre correndo atrás de mim. Eu ficava em pânico. E é uma situação super complicada, que me deixava super mal. Porque, querendo ou não, eu precisava do dinheiro, eu precisava daquele serviço. Então, muitas vezes, eu aguentei aquele assédio para não perder o trabalho. Quando eu denunciei, eu fui demitida. Gente, esse aí foi um relato de uma jovem, uma vítima de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho da cidade de Curitiba. Ela não quis
passar o nome justamente para preservar a identidade dela. Mas é uma história que acontece todo santo dia, em todos os tipos de trabalho, em todas as hierarquias. E erroneamente as pessoas tratam como normal, como se fazer uma brincadeirinha engraçada, mandar uma indireta, passar uma mão aqui, outra ali, fosse algo normal. É claro que para quem tem informação já sabe que isso são atitudes totalmente recrimináveis dentro de um ambiente de trabalho ou de qualquer ambiente que seja. Todos os dias na internet a gente vê cada vez mais casos sendo denunciados. Mas ainda há muita gente que desconhece as leis e desconhece o que é uma conduta própria dentro do ambiente de trabalho, e por isso que a legislação está tão firme agora e trazendo esses questionamentos para dentro do ambiente de trabalho e para dentro das empresas obrigatoriamente. E para você que acha que assédio é mimimi, é exagero, tem uma pesquisa do Instituto Finquieva, que é uma consultoria de inovação social que trabalha em parceria com o LinkedIn, que diz que metade das mulheres já sofreu assédio sexual dentro do trabalho. Metade. É muita gente. Entre elas, 15% pediram demissão por não aguentarem mais as investidas e apenas 5% foram até o RH das empresas denunciar. E vocês imaginam qual seja o motivo desse número tão desproporcional? 15% pedir demissão e 5% só denunciar? É claro, o medo de represálias, o medo de perder o emprego, o medo de ser taxada no mercado de trabalho. E aí a pessoa começa a ter vários tipos de doença, de problemas de saúde mental, e as consequências são inúmeras para as vítimas, tanto mentais, quanto psicológicas, quanto emocionais e físicas até, podendo levar a depressão, burnout, entre uma série de outras doenças que a gente já está até cansado de saber, né? Agora, se engana quem pensa que o assédio não tem consequências para as empresas. Tem sim, e muitos. E por isso é tão importante se preocupar com esse tema e discutir esse tema dentro das empresas. Entre as consequências, né, as maiores consequências que as empresas têm em casos de assédio, é alta rotatividade, nunca param pessoas trabalhando por um longo período, principalmente problemas na retenção de talentos, né? Você tem aquele funcionário super exemplar que por algum motivo não quer mais trabalhar lá e vive rotacionando. Muito disso tem a ver com problemas de assédio, não apenas sexual, mas moral, virtual, várias modalidades. Também tem um problema de diminuição da qualidade do trabalho e da produtividade, porque imagina, uma pessoa assediada não é capaz de trabalhar com tranquilidade, de exercer a criatividade dela, de ter segurança para trabalhar na sua melhor forma, né? Então, com certeza, a qualidade do trabalho diminui muito para essas pessoas que estão sofrendo assédio. Além disso, há um desgaste imenso da imagem, né, da empresa quando esses casos vão à tona, quando sai na imprensa algum caso desse sentido. Com certeza nenhuma empresa quer ver o nome dela estampada nos jornais e nos sites, em tudo quanto é lugar, falando que ela é uma empresa assediadora. E por fim, os gastos onerosos com pagamento de indenizações, né? Os processos judiciais e todas as demandas jurídicas que podem vir por conta de casos de assédio. Então, como eu disse anteriormente, pessoal, tratar e falar sobre o assédio dentro das empresas não é mais uma questão de escolha, é uma questão de obrigação, não só pela lei, mas por tudo que aquilo pode trazer de malefício para o seu negócio, para a sua equipe, para o seu trabalho. Uma equipe que está sempre ali tensionada por um chefe, por uma chefia ou por um colega, considerando que o assédio não é só de nível hierárquico de cima para baixo, mas também pode acontecer com pessoas que têm influência, pode até ser de um fornecedor, por exemplo. Então tem vários níveis que o assédio pode acontecer. Isso vai impactar de variadas formas na qualidade do trabalho e no resultado e na entrega da empresa, com certeza. Essas são
algumas só das consequências. E justamente para combater essas situações que foi criada essa lei, a Lei 14.457 de 2022, que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres, com o objetivo de diminuir os casos de assédio e fomentar a contratação de mulheres no mercado de trabalho através de alterações de leis trabalhistas e também leis da CIPA. Para quem não sabe, a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que agora, de acordo com essa lei, passa a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e de Assédio. Mas eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso em diante. É importante destacar que esse programa Emprega Mais Mulheres, ele não abrange apenas a questão do assédio e das violências dentro do ambiente de trabalho. Ele também fala sobre ideias e ações para aumentar a empregabilidade, ele fala de home office, ele fala de vários assuntos, mas hoje a gente vai fazer um recorte nessa lei para falar especificamente da questão do assédio dentro das empresas, ok? Mas se vocês quiserem saber mais sobre essa lei e sobre esse programa, pesquisem, vou disponibilizar também alguns links aí para que vocês conheçam a lei a fundo, mas hoje a gente vai fazer um recorte sobre a questão do assédio que essa lei traz. Bom, e como eu dizia anteriormente, embora essa lei tenha sido criada em 2022, lá no ano passado, ela está causando um alvoroço agora na imprensa, porque ela entrou em vigor no dia 21 de março. E por isso está todo mundo falando sobre isso, porque a gente sempre deixa as coisas para a última hora, né? Afinal, o que a minha empresa vai ter que fazer? Quais são os impactos disso no meu negócio, na minha equipe, no meu trabalho? Então tá todo mundo se perguntando e é por isso que eu vim fazer essa live para compartilhar com você quais são suas responsabilidades a partir de agora. Mas antes de te explicar direitinho como que essa lei vai impactar no seu negócio e no seu trabalho, vou te contextualizar um pouquinho de onde que ela surgiu. Porque não sei se você percebeu, até pouco tempo atrás não se falava sobre assédio. Pelo menos nos ambientes de trabalho que eu já tive, esse tema sempre era muito velado, trabalhado pouquíssimo ou não trabalhado, né? Justamente por esse medo de falar sobre o assunto, fazer com que as denúncias aparecessem ou incentivasse a questão do assédio, mas muito pelo contrário, hoje a gente sabe que não adianta. Mas esse tema ganhou força depois que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2019, lançou uma convenção chamada Convenção 190, ou simplesmente C190, ou C190, como vocês preferirem. Isso quer dizer que ela estabeleceu normas globais com um objetivo específico de acabar com a violência e com o assédio no mundo do trabalho, considerando todas as pesquisas que mostram que tantas pessoas sofrem assédio todos os dias e violências de variadas formas dentro do ambiente de trabalho. Então, desde que a OIT criou essa Convenção 90, ela levou esse tema para o mundo inteiro e solicitou que vários países ratificassem, né, essa convenção para começar a criar políticas públicas de combate ao assédio e às violências dentro do ambiente de trabalho. E aí a abrangência dessa convenção da OIT é super ampla. Ela abrange a todo mundo do mercado de trabalho. Empregadores, estagiários, pessoas que estão procurando emprego, voluntários, todo mundo que está envolvido com o universo de trabalho é protegido por essa convenção, deve ser olhado e respeitado, né? Ela também se aplica a todos os níveis de economia, instituições públicas, instituições privadas, economia informal, todo mundo deve seguir essa convenção, tanto em áreas rurais quanto urbanas, viu? Então, qualquer espécie de relação de trabalho que exista, ela está dentro dessa convenção 190 da OIT. E, para nossa alegria, no último dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o presidente da República ratificou essa convenção aqui no Brasil, a Convenção 90, e passou a criar realmente, né, e apoiar políticas públicas de combate à violência. Entre elas, a criação dessa lei, que já é uma lei de 2022, mas que foi reforçada agora, a Lei 14.457,
do programa Emprega Mais Mulheres. Agora, ok, a gente tem essa nova lei, ela diz que a gente tem que fazer uma série de coisas, entre elas mudar o nome da CIPA. Para quem não sabe o que é CIPA, vou reforçar mais uma vez, é um órgão que é implementado interiormente, né, dentro das empresas, que tenham 20 pessoas ou mais, né, trabalhando dentro dela. Então, são empresas com 20 funcionários ou mais, e que esse órgão interno das empresas tem a obrigação de fiscalizar normas de segurança do trabalho. Até então, era só as questões de segurança do trabalho. Mas com essa novidade dessa lei, as CIPAs passam também a terem obrigação de cuidar das questões de assédio. Então, ela não cuida só da segurança física dos trabalhadores, mas da segurança emocional também, o que é muito positivo para todos nós, para que a gente consiga ter uma cultura mais pacífica e mais tranquila de trabalho. Então, mas beleza, eu tenho uma empresa menor e como que eu faço? Eu não tenho uma empresa de 20 pessoas. As empresas, todas as empresas, melhor dizendo, são abarcadas por essa lei. Então, não interessa se você tem uma empresa, uma MEI, uma empresa de 5 pessoas, todos devem seguir essas condutas de combate ao assédio, mas especificamente as empresas que possuem CIPAs devem seguir alguns critérios determinados pela lei, que eu vou falar logo mais aqui para vocês. E então, não tem essa, se a minha empresa é pequena ou grande, todo mundo deve combater o assédio e ter políticas de combate, porque senão tem consequências graves que eu vou te contar daqui a pouquinho. Aqui, só elencando para vocês e entrando, né, nos motivos pelos quais você deve se preocupar com essa lei, é porque ela institui 4 coisas que todas as grandes empresas, principalmente essas que têm CIPA, que tem pelo menos 20 funcionários trabalhando nela, precisa cumprir. A primeira determinação que a lei exige que essa empresa cumpra é criar uma política de combate ao assédio. O que quer dizer isso? A ideia é incluir regras e normativos dentro da empresa que abordem esse tema, que falem de assédio sexual, de assédio moral, virtual e outras formas de violência e divulguem amplamente esse conteúdo. Porque justamente até pouco tempo as empresas não queriam falar sobre isso e agora é um tema obrigatório. Então, CIPAs, vamos criar políticas de combate ao assédio. O segundo ponto é criar um canal de denúncias. Criar um canal de denúncias não é uma coisa tão simples assim. Por quê? Existem procedimentos de recebimento da denúncia, de acompanhamento dessa denúncia. A pessoa, a vítima, né, que sofreu algum tipo de assédio, especialmente o sexual, ela precisa permanecer no anonimato para ela não ser exposta. Ela precisa se sentir segura também, porque imagina você, que nem no caso dessa menina que eu falei mais no início do vídeo, que sofreu assédio do patrão, e você precisa do emprego e tem aquela pessoa ali tirando a sua paz, né, te assediando, e você fica naquela situação de não saber o que fazer, de não ter segurança se a empresa realmente vai acatar a sua denúncia, vai pesquisar, investigar para saber se aquilo realmente aconteceu de fato. Você não sabe se a sua chefia vai ser punida, ou se não for chefia, qualquer outra pessoa que esteja cometendo isso com você. Então, assim, são muitas inseguranças. Então, o canal de denúncias, ele tem que ser feito de forma estratégica e com muita responsabilidade para que a empresa consiga tratar esses casos de denúncia da melhor forma possível. E hoje existem até softwares que fazem isso. Você consegue contratar um software ou contratar um especialista para criar uma política e um canal de denúncias dentro da sua empresa. E isso é super importante porque não adianta falar sobre o assunto e a hora que ele acontecer, a empresa não faz nada. Lembrando que a empresa é corresponsável, não adianta falar, eu não sabia, e é responsabilidade do funcionário ou da chefia, não interessa, está dentro da empresa, então a empresa é corresponsável pelas coisas que acontecem dentro dela, né? O terceiro passo que a lei obriga que as empresas façam a partir de agora é mudar a nomenclatura da CIPA, como eu falei, que a partir de agora
também se torna uma comissão de assédio e que a CIPA cuide desses casos, que antes não era responsabilidade dela. Então, vai ter que promover atividades diversas, campanhas e o que mais for necessário para informar as pessoas sobre esse tema. E, por fim, a quarta determinação dessa lei para as empresas é realizar cursos e treinamentos, isso mesmo. A lei prevê que as empresas devem realizar treinamentos a cada 12 meses, uma vez por ano, sobre violência, sobre assédio, sobre igualdade, sobre diversidade no âmbito de trabalho. Sabe, todos esses assuntos que a gente super considera importante, mas que nem todas as empresas acham relevante de ser tratado, agora vai ser obrigatório. Então, a cada 12 meses, as empresas obrigatoriamente vão precisar qualificar seus funcionários, os membros da CIPA, para que eles entendam o que é o assédio, tanto moral quanto sexual, e apliquem, né, esse conhecimento e distribuam esse conhecimento dentro das empresas. Lembrando que muitas vezes as pessoas pensam que é óbvio, né? Muitas vezes as pessoas pensam que, eu sei o que é assédio, o que não é. Mas não é tão simples assim. Quando eu desenvolvi, em 2021, o Guia de Combate ao Assédio Moral, Sexual e Virtual, lá do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi meu primeiro contato com esse tema, né? E eu me vi ali pasma com a quantidade de ações e condutas que a gente pensa que não é assédio, mas são. Então, muitas vezes você está sofrendo assédio, você está praticando assédio e você não tem nem noção disso. Porque muitas vezes é algo cultural da empresa, é algo normal. Um exemplo bobo. A minha chefia manda mensagens para mim durante o final de semana e fora do horário de trabalho, mas não eventualmente. Todos os dias, todas as semanas, frequentemente. Isso é considerado assédio, porque no momento que o funcionário não tem o horário dele, né, previsto para descanso e para trabalho, isso é considerado assédio. E agora, se você, por exemplo, você tem uma chefia superior, você é chefe de outras pessoas e acaba tendo que passar essa notícia, né, passar esse comunicado da sua chefia superior para os seus liderados, por exemplo, se você é uma líder ou um líder, você está cometendo assédio também. Só que a cultura da empresa te leva a fazer isso e muitas vezes, mesmo você não querendo, você se vê tendo que cometer esses atos de assédio. Então, é muito importante que as empresas comecem a qualificar e treinar seus funcionários e exerçam políticas, né, de combate ao assédio, justamente para parar de institucionalizar essas condutas. Porque se a sua chefia faz isso com você e você é obrigada a repassar para os seus liderados, como que você vai conseguir conter? Só você tendo a informação de que aquilo é assédio e a sua chefia não ligando, você não vai conseguir mudar essa realidade dentro da sua equipe, dentro da sua empresa. Por isso é tão importante essa legislação nova, dizendo que as empresas, desde o topo até a base, todos precisam cumprir. Porque aí sim a coisa vai funcionar. Aí sim, a gente vai conseguir promover uma cultura de paz e de saúde mental e de produtividade dentro das empresas, né? Agora, o que pode acontecer se a minha empresa não se adaptar, né, a essa lei? Quais são as consequências? Bom, o prazo para se adaptar já acabou. A lei foi feita no ano passado e já está em vigor desde 21 de março. Então, não tem mais prazo. Agora é pôr em prática. Por isso, as organizações que não estiverem dentro dessas normas, elas vão poder estar sujeitas a processos trabalhistas individuais e também ações no Ministério do Trabalho e no Ministério Público do Trabalho. Então, você pode receber ações coletivas e individuais por práticas de assédio dentro da sua empresa e práticas de violência. Então, é bem importante que você se previna, porque pode ser bem oneroso para a imagem da sua empresa, pode ser bem oneroso para o bolso da sua empresa e principalmente para a cultura da sua empresa, não se preocupar em combater o assédio e outras violências dentro do âmbito de trabalho. Fique atento.
E bom, já quase chegando na reta final aqui, eu quero dar umas dicas para vocês sobre como tratar esse tema, o que fazer dentro dos negócios de vocês, independente de ser um MEI, independente de ser uma empresa maior ou menor, você já pode desde agora começar a criar políticas de combate ao assédio e outras violências dentro do seu ambiente de trabalho. E uma forma, a melhor forma de combater o assédio, qualquer tipo de violência dentro do ambiente de trabalho, é através da informação. Não tem jeito, não. Saber o que fazer, quais condutas indicam ou não, o que é, o que não é, as causas, as consequências, os tipos, isso tudo faz com que você reconheça imediatamente quando existe um caso de assédio dentro do seu trabalho e quando você está cometendo também, para que você possa se reajustar. Lembrando que o objetivo não é caçar monstros e sair denunciando todo mundo. É claro que as denúncias precisam ser feitas, mas a ideia é educar os trabalhadores e as chefias e as instituições para que elas possam criar culturas de trabalho mais pacíficas, mais coerentes com essa nova realidade, com essa nova lei que a gente tem. Então, assim, a primeira dica que eu daria para você que tem um negócio ou tem uma equipe para combater o assédio e outras formas de violência dentro do trabalho é fazendo campanhas de conscientização. Levando palestrantes, promovendo bate-papos, reuniões pequenas, né, de meia hora, semanais ou mensais, para falar um pouco sobre esse assunto, criar campanhas de comunicação, pega a sua comunicação interna e pede para eles desenvolverem vídeos, e-mails com informações, e-books, materiais, murais, enfim, existe uma infinidade de formas de trazer esse conteúdo até os seus colaboradores. Existem também materiais prontos na internet, o próprio guia de combate ao assédio moral, sexual e virtual do TJMT que eu criei é gratuito e está disponível também na internet para todo mundo. Depois vou disponibilizar aqui para vocês o link para vocês poderem ver também todas as formas de assédio e se identificarem, né? Uma segunda forma, uma segunda dica que eu dou para vocês para começar a trabalhar esse tema dentro da sua empresa, do seu negócio, da sua equipe, é promover treinamentos e qualificações. Porque quando a gente pega uma informação pronta, muitas vezes a gente não consegue interiorizar, mas quando a gente recebe uma qualificação, principalmente se é personalizada para nossa empresa, para as nossas rotinas de trabalho, essas ideias ficam muito mais claras para a gente, né? Por isso, criar, né, treinamento, seja online, presencial, contratar workshops, especialistas que falem com os funcionários sobre esse tema, muitas vezes vai ajudar muito, porque as pessoas se sintam mais à vontade de trabalhar esse assunto. Porque falar com a sua chefia, que às vezes você não confia tanto, está sentindo algum tipo de pressão ou assédio por parte dela sobre isso, claro que o funcionário vai ficar inibido. Agora, falar com um especialista neutro, durante um treinamento, que está capacitado para se comunicar, né, e passar informação de qualidade para os funcionários, faz com que os funcionários se sintam mais à vontade para contar sobre as situações e para trabalhar aquele assunto de uma forma legal e pacífica dentro da empresa. Então, a ideia de trazer qualificações e treinamentos é muito positiva, e entre as determinações da lei, existe a qualificação dos membros da CIPA, que é obrigatório também. Os membros da CIPA precisam saber tudo sobre esse tema a partir de agora. Então, você que é membro de uma CIPA, já corre atrás de um treinamento, porque agora você vai precisar saber tudo sobre assédio e violências dentro do ambiente de trabalho. E, em terceiro lugar, a minha dica é criar uma política interna de combate ao assédio. O que dá para ser feito dentro do seu ambiente de trabalho para minorar, para diminuir os casos de violência e assédio? Você pode criar um guia, criar uma cartilha, não precisa ser uma coisa muito documentada, se você não tem estrutura para isso, mas pode ser um guia de boas práticas, por exemplo, e para ser disseminado entre os seus colaboradores, para que eles saibam e fique bem claro o que pode e o que não pode dentro do ambiente de trabalho. Às vezes a gente acha que são coisas óbvias, mas infelizmente não são.
Para algumas pessoas é óbvio, para outros não. Então, super vale a pena falar, olha, isso pode, isso não pode. E assim por diante, né? E em quarto lugar, criar um canal de denúncias, que como eu disse mais cedo, é importantíssimo criar um canal de denúncias dentro das empresas, porque que adianta eu ter lá, passar informação, falar que eu tenho preocupação em falar de assédio, mas na prática não apurar os casos, não defender a vítima, não procurar penalizar, né, os responsáveis. Então fica mais um crime impune aí, e de crimes impunes a gente já tá por aqui, né? Então é importantíssimo que a sua empresa, o seu negócio, você como líder, atue, né, em frente a esses casos de denúncia, criando um canal de denúncias e mantendo o anonimato da vítima, garantindo apoio para ela e acompanhando todo o procedimento. Bom, pessoal, as dicas que eu tinha para falar sobre como essa nova lei vai impactar nas empresas e nas equipes de vocês foram essas. Se você quiser qualificar seus funcionários, levar informação de qualidade para a sua equipe e para a sua empresa, o Meu Melhor Tom possui uma gama de serviços para te ajudar a combater o assédio dentro do seu trabalho e outras formas de violência também. E a mais que isso, né? Promover uma cultura organizacional de paz, de produtividade, de harmonia, que é o que todo mundo quer. Ambientes bons para se trabalhar e não ambientes tóxicos. Para isso a gente tem cursos online, gravados, ao vivo. A gente tem mentorias personalizadas em grupo. A gente cria campanhas para a sua empresa também, se você precisar, matérias, campanhas de redes sociais, murais, o que você precisar em termos de comunicação para conscientizar os seus colaboradores sobre esse tema, usando a melhor forma, o melhor tom para falar com eles, porque é um tema polêmico, é um tema delicado, que faz muita gente sofrer, então precisa ser tratado de uma forma coerente, de uma forma acolhedora com as pessoas. A gente também tem uma advogada na nossa equipe que é especialista em criar canais de denúncia, então se você não sabe por onde começar a criar um canal de denúncia dentro da sua empresa, a gente oferece esse serviço também, toda a política de denúncia a todo tipo de assédio, a gente tem esse serviço, e por fim, a criação de guias e políticas de combate ao assédio. Lá no Tribunal de Justiça a gente criou esse guia e foi o maior sucesso. Hoje ele está lá no site do Conselho Nacional de Justiça como referência em guia de combate ao assédio no Brasil. E foi uma experiência muito legal desenvolver esse guia e ver como a gente pode se melhorar, né? Isso fez com que eu profissionalmente me melhorasse muito e me atentasse para as minhas atitudes e para as atitudes que eu recebo também e parasse de normalizar determinadas condutas que não devem ser tratadas como normais, mas sim como crimes. Então, vale muito a pena você criar esse guia dentro da sua empresa, e se você não tem capacidade ou não tem uma pessoa especializada para fazer isso, o Meu Melhor Tom também oferece esse tipo de serviço. E se você quiser saber mais sobre isso, sobre esse tema de combate ao assédio, eu vou deixar aqui o link para vocês, tá? Na bio e também nos comentários do guia que a gente desenvolveu lá para o tribunal, para que vocês saibam mais sobre os tipos de assédio e possam já levar ideias para sua empresa, para o seu negócio, para o seu trabalho. E também, se quiser saber mais sobre os nossos produtos, você pode entrar em contato com a gente por inbox ou pelo e-mail meumelhortom@gmail.com, que lá a gente pode tirar todas as suas dúvidas e mostrar as opções de curso e mentoria que a gente tem para trabalhar esse assunto. Tá bom, pessoal? Por hoje é só queria trazer essa novidade do mundo empresarial, do mercado de trabalho para vocês, para que vocês fiquem por dentro e não infringam nenhuma lei e tratem todo mundo com justiça, com igualdade, no seu melhor tom possível, porque o que a gente quer é isso, né? Construir um mundo melhor, um ambiente de trabalho melhor, para que todos nós possamos viver em paz, com amor, com tranquilidade e desempenhando o melhor que a gente pode fazer pelo mundo, né? Um beijo e um ótimo tom para vocês.